Se você está em busca de um fone de ouvido True Wireless que seja confortável, que tenha um bom som e que não custe muito, acho que eu tenho a resposta para você. No vídeo de hoje eu vou falar do KZ S1. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para fazer o meu review, para falar para vocês de como tem sido a minha experiência de uso com o KZ S1, esse fone de ouvido True Wireless da KZ, que já é uma marca relativamente famosa. Quem conhece um pouco mais de áudio, quem gosta um pouco mais de áudio, já conhece a KZ e sabe que essa marca é focada em entregar produtos de boa qualidade com preço um pouco reduzido. Então vamos lá falar desse fone de ouvido, mas antes, é claro, desce o player aqui, se inscreve no canal, estamos chegando em 100 mil inscritos, cara, 99 mil e pouco, se inscreve aí, beleza? Mas vamos lá, deixa eu falar do ponto que eu mais gostei do KZ S1. O conforto, ele é super confortável de usar, ele é pequenininho, então ele cabe muito bem no seu canal auditivo, cabe muito bem na orelha. E ao contrário do KZ E10, que foi um outro fone de ouvido que eu fiz review aqui pra vocês, ele não tem nenhuma haste passando por volta da orelha, ele não tem nada sobrando, por assim dizer, no design do fone de ouvido. Eu gostei muito dele pra essa atividade, né, pra essa finalidade, ele é super confortável de usar. As borrachinhas que vêm junto na caixa, né, as borrachinhas para você adaptar aí de acordo com o tamanho do seu canal auditivo são super confortáveis também. Então, se você está em busca de um fone de ouvido e até hoje não tinha encontrado nenhum que tivesse te agradado em termos de conforto, eu acho que o KZ S1 é um grande ponto positivo, por assim dizer, um grande concorrente para você dar uma olhada um pouco mais a fundo. E junto do conforto também tem um isolamento acústico muito bom. Por conta dessas borrachinhas, e aí eu vou falar um negócio que eu sempre falo nos meus reviews de fones de ouvido, é que use e teste as borrachinhas que vem com o produto até encontrar aquela que isole melhor para você, que fique mais confortável. No caso do S1, eu acho que, assim, é difícil ver um fone de ouvido que isola tão bem o ruído externo, que isola o ambiente, por assim dizer, como o KZ S1. Nem o Galaxy Buds Plus, que tem 3 borrachinhas e aquela coisa toda, nem ele isolou tão bem assim como foi no caso do S1. Então o conforto de usar por várias horas, aliado ao bom isolamento acústico, faz desses fones de ouvido muito indicado, por exemplo, se você está no escritório, quer isolar o ruído externo das pessoas que trabalham com você, ou se, sei lá, você quer fazer uma atividade física com um pouco menos de distração do ambiente, então é muito indicado para isso. Uma crítica que eu fiz aos fones de ouvido da mesma fabricante, o KZ10, eu falei lá no review, é que ele não tem resistência a suor. Então, se por exemplo, se você é o cara que vai para atividade física e fica suando muito, se você pega chuva, esse tipo de coisa, não era muito indicado ir no KZ10. E infelizmente a mesma coisa se repete aqui no S1. Ele não tem nenhum tipo de resistência a suor. Então, se você é o cara que pratica atividade física, quer usar um fone de ouvido desse para atividades físicas, talvez não seja o mais indicado, tá? Eu pratiquei algumas atividades físicas com ele nos últimos dias. Na última semana eu usei ele para poder correr e tal, e eu sou pra caramba. Eu não tive problema, mas eu não indico ficar fazendo uso dele dessa forma por muito tempo, porque hora ou outra vai começar a oxidar os componentes internos ali, então não é legal, não é indicado para esse tipo de uso. Como eu falei, é mais voltado aí para quem quer um uso mais tranquilo, mais relaxado, que quer um fone de ouvido mais confortável. Mas não é só de conforto que a gente fala quando tá falando de um fone de ouvido, não é mesmo? Então, o som desse fone de ouvido é muito parecido com o KZ10, que é muito parecido com outros fones de ouvido da KZ. Ele tem um som acima da média para essa faixa de preço, tá? Ele tem uma sonoridade muito legal quando a gente começa a comparar com fones de ouvido da mesma categoria. Então, se você busca um fone de ouvido com mais qualidade sonora, talvez o KZ S1 seja o mais indicado, porque ele tem uma energia um pouco maior para poder emitir som, para poder, enfim, tocar suas músicas, podcasts, essas coisas. Eu senti que nele o médio, o agudo e o médio ficam um pouco mais estridente, mas não chega a distorcer, não chega a embolar muito, mas é como eu vi algumas pessoas falando, ele é energético, às vezes meio embolado nessas frequências, mas essa característica tende a agradar muito mais pessoas. Se você quer um fone de ouvido com graves mais marcados e tal,
talvez não seja o mais ideal, mas é um fone de ouvido que te entrega uma qualidade sem distorcer muito frequências. Então, por exemplo, ele não vai mostrar um grave que não existe na música, ou ele não vai saltar muito no agudo que naquela música não está presente. Você escuta de uma forma muito mais flat o que as músicas que você está reproduzindo, podcast que seja. É uma qualidade sonora muito legal, que particularmente eu gostei pra caramba, mas eu sei que tem gente que não vai gostar tanto assim, porque tem gente que prefere um pouco mais de grave, que prefere um pouco mais de volume mesmo. Quando eu falo volume, eu tô falando de preenchimento mesmo do som. E é assim que os microfones do KZ S1 se comportam quando você está em uma chamada, quando alguém está te ouvindo através deles. Então assim, é um fone de ouvido que tem uma qualidade muito legal para poder ouvir música e, enfim, podcast, vídeo, essas coisas. E muita gente pede para poder comentar também sobre o volume dos fones de ouvido. E esse aqui tem um destaque maior, assim, porque o volume mesmo, não tô falando de qualidade nem nada disso, eu tô falando do volume, os decibéis mesmo sendo reproduzidos. É um dos mais altos, talvez o mais alto fone de ouvido TWS que eu testei nos últimos tempos. Chega a ser tão alto que incomoda, sabe? Então, se você quer um fone de ouvido pra escutar no talo aí e não se incomoda muito com a saúde dos seus ouvidos, talvez o S1 aí já cumpra aí com facilidade esse requisito. Eu preciso comentar mais algumas coisas sobre o S1, que, enfim, ele tem toda a operação feita via touch, então você tem uma interface de toque com touch. Eu, sendo bem sincero com vocês aqui, não é a melhor pra mim, tá? Eu prefiro quando é botão, mas tudo bem, é uma interface simples de ser operada. 2 toques do lado direito avança, 2 toques do lado esquerdo retorna a música, e se você apertar e segurar, você tem aí o assistente virtual, seja Android ou seja iOS, ele funciona com os dois sistemas. É claro, se você apertar de um lado ou do outro, ele vai pausar e dar play na música, bem como cancelar uma chamada. E ele também tem um modo game, que é muito parecido com aquele modo game que eu comentei lá no vídeo do Redmi AirDots S. Então, se você dá 3 toques no fone de ouvido, ele entra no modo onde tem menos latência. Como eu falei, ele não é perfeito, mas você consegue perceber uma velocidade mais rápida na troca de informações em detrimento da qualidade sonora. Então, se você vai jogar com esse fone de ouvido, é interessante habilitar esse modo, mas lembre, não é perfeito. Os vídeos que eu fiz, os reviews que eu fiz aqui, assim, não é perfeito, mas já ajuda pra caramba se você vai jogar. Pra fechar, pra resumir tudo aqui, eu preciso comentar sobre bateria, que pra mim, assim, é o grande ponto negativo desse fone. Eu poderia passar muito bem sobre a falta de resistência a suor, que pra mim tudo bem. É bom ter, mas se não tiver também não tem tanto problema assim. Mas 3 horas de bateria é muito pouco pra mim. Eu acho que esse fone de ouvido poderia ter o dobro, pelo menos, de potência de bateria, né, de autonomia de bateria, que aí ele ia brigar com concorrentes até mais caros. Mas aí entra naquele fator, né? Ele custa aí por volta de $30, então nessa faixa de preço, nesse range de preço, você tem que abrir mão de algumas coisas. No caso do S1, você tem uma qualidade sonora melhor, tem um conforto melhor, mas perde em bateria. Agora, se você quer mais bateria, você tem que ir em outros fones de ouvido, mas aí você vai perder em qualidade sonora, por exemplo. Então assim, ele tem 3 horas de reprodução contínua com a carga cheia, e essa caixinha aqui dá mais 2 cargas completas no fone de ouvido. Poderia ser mais, como eu falei, se fosse mais, ele provavelmente custaria mais caro para ter todo esse conjunto, mas fica aí a minha análise para vocês. Cabe a vocês decidirem o que é melhor, se vocês querem um pouco mais de bateria, um pouco mais de qualidade sonora. Eu acho que ele está muito acima em qualidade sonora de um Redmi AirDots, até do TWS1 da Edifier, mas perde muito em autonomia de bateria. Então, se você quer um fone para ficar muitas horas longe do carregador, ou se você quer um fone de ouvido para ficar com você o dia todo, talvez não seja o mais indicado. Mas se você quer um fone de ouvido TWS super confortável, com qualidade sonora acima da média, aí seria o KZ S1 mesmo, o seu escolhido. Bom, esse aqui é o meu review, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Estamos chegando aí em 100 mil, talvez passamos de 100 mil na hora que você está vendo esse vídeo. Mas é isso, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.